Opa, o nível dos Backrooms que eu vou falar hoje é um nível completamente feito de ouro puro. Sim, isso mesmo que você escutou. Porém, não se anima tanto não, porque esse nível tem um lado muito obscuro e perturbador, honestamente. Esse lado sendo o de que, ao entrar nesse nível, você também entra em um processo agonizante de ir de um corpo humano comum até um corpo inteiro feito de ouro sem vida nenhuma. Bom, esse é o nível Toque de Midas, e a dificuldade de sobrevivência dele é a seguinte: ele é inseguro, instável e tem um risco de alterar o seu corpo. Bom, o nível Toque de Midas tem a aparência de um enorme armazém com uma quantidade relativamente baixa de tubulações, que são quentes ao toque e que percorrem as paredes do nível. Algumas janelas são comuns no nível, mas elas ficam ofuscadas por uma luz extremamente brilhante. É sério, você praticamente não consegue enxergar nada. Elas também são colocadas em lugares bem incomuns, como um canto de uma parede, no teto e às vezes até no próprio chão do nível. O nível se consiste principalmente em corredores longos e labirínticos, com algumas enormes áreas de armazenamento, pequenos escritórios e grandes salas vazias. Todas essas salas parecem estar posicionadas de forma aleatória ao longo do nível, e o nível Toque de Midas também compartilha a mesma estrutura não linear do nível 0, o que basicamente significa que se você caminhar em uma linha reta e resolver voltar, você vai acabar sendo levado para uma parte totalmente diferente de salas, e por causa disso o seu senso de navegação não vai conseguir funcionar direito, e você vai acabar ficando perdidinho aí pelo nível. Mas pelo lado bom, tábuas, ferramentas de construção, capacetes, coletes refletivos e caixotes contendo suprimentos, como água de amêndoa, podem ser encontrados espalhados pelo chão de tempos em tempos, e é aconselhável que você vasculhe todos esses caixotes e pegue o máximo de suprimentos necessários, porque você não vai querer passar necessidade nenhuma em um lugar como esse. A coisa mais óbvia que qualquer um percebe ao entrar no nível Toque de Midas é que ele é inteiramente feito de ouro, e eu digo ouro puro, e isso foi comprovado ao testar a maleabilidade das paredes e tubulações, junto com a densidade dos objetos mencionados, até porque eles acabam sendo pesados igual ouro mesmo, e o ouro desse nível é muito bem polido e reflete a luz das janelas muito bem, o que pode acabar dificultando a visão em certas ocasiões. Porém, não vai achando que você acabou de chegar em uma riqueza dos Backrooms, porque como eu havia dito no início desse vídeo, o ouro desse nível é altamente perigoso, e isso acontece porque ele converte quem fica no nível por muito tempo em ouro puro. Pois é, você não me entendeu errado, o seu corpo vira ouro puro. Esse processo de conversão em ouro dura em torno de uma semana, então a maioria das pessoas que entram no nível tem no máximo uma semana para sair desse nível. Caso contrário, elas terão seu corpo transformado em ouro puro. E agora eu vou estar falando sobre as fases de ir de um humano comum até se tornar uma relíquia de ouro, porém não de uma forma boa. Bom, na primeira fase, com um dia de presença no nível, você não vai ver nenhum sintoma no seu corpo, mas já no segundo dia você pode notar pequenos pedaços de ouro na sua pele, junto de anéis amarelados formando-se nos seus dedos e nos seus polegares. Na segunda fase, após 3 dias no nível, os pedaços de ouro no seu corpo terão crescido e se tornado maiores, e os anéis nos seus dedos agora estão totalmente formados, e você vai começar a sentir um peso em algumas partes do seu corpo, e fica difícil usar essas partes adequadamente. É acreditado que isso ocorre porque o interior da pessoa também começa a se converter em ouro, e esse processo vai durar mais de 2 dias, e é recomendável você encontrar uma saída no nível o mais rápido possível assim que a segunda fase começar. Na terceira fase, o crescimento dos pedaços do ouro na pele para completamente, mas ao invés disso, você começa a sentir um peso muito grande nos seus pés, e quando você olha para os seus pés, você vai perceber que os seus pés foram completamente convertidos em ouro, e o peso nas partes do corpo na terceira fase também vão começar a aumentar, então você vai começar a andar mais lento. Então se você não saiu do nível até agora, essa vai ser a sua última chance antes da quarta fase, porque esse nível é brutal desse jeito. E bom, na quarta fase, as pernas da pessoa provavelmente já devem ter sido completamente transformadas em ouro, ou seja, não tem mais volta. O ouro dos pés vai começar a crescer sobre o resto do seu corpo, que foi ajudado pelo crescimento dos pequenos pedaços de ouro lá no início da transformação. E esses pequenos pedaços também vão causar as novas conversões ocorrendo não só na sua perna, mas também nas suas mãos. No final de uma semana, apenas o coração e a cabeça vão continuar intactos, que infelizmente
novamente logo depois também serão convertidas em ouro. E esse processo agonizante de se tornar ouro completo dura um dia inteiro. E ao final dele, apenas uma casca de metal amarelo vai ficar no nível. Essa casca de metal sendo obviamente o seu corpo. E por fim, na quinta e última fase, devido à densidade do ouro, o seu ex-corpo vai começar a se achatar no chão. E eventualmente ele vai se misturar às paredes, chão e tubulações do nível Toque de Midas. No final desse processo, nada restará do viajante, além de mais ouro nas paredes do nível. Pois é um processo extremamente brutal e agonizante. Eu pessoalmente não desejaria isso nem pro meu pior inimigo. Porém, para sua sorte, esse processo inteiro pode ser diminuído se você se inscrever no canal em 3, 2, 1. Uma outra forma, além de se inscrevendo no canal, é tomando água de amêndoa. Porém, me escuta bem, esse processo só diminui por 2 semanas, então não fica aí perdendo tempo no nível à toa. Algo bom é que, na verdade, o processo inteiro pode ser interrompido simplesmente trazendo um objeto para você se apoiar, assim não tocando no ouro em si. Mas o problema é que a mesma conversão do ouro afeta objetos, e toda conversão pode apenas ser diminuída, e não completamente parada. Mas caso você saia do nível, o ouro vai parar de crescer em você, mas o seu corpo vai ficar no tamanho que o ouro causou por até 1 semana, antes de começar a diminuir e desaparecer ao longo de 1 mês. Mas enfim, agora vamos falar sobre uma outra área desse nível, essa área sendo as Ruínas de Midas. As Ruínas de Midas contêm algumas estruturas arquitetônicas que se diferenciam do resto do nível em termos de design e estrutura. As Ruínas de Midas são estruturas cobertas de ouro, com escritas de um idioma antigo, e até agora ninguém conseguiu decifrar o que estava escrito nesses ouros. Bom, existem relatos de exploradores que encontraram estátuas de ouro dentro das ruínas, que se pareciam com humanos em várias poses, com alguns ajoelhados e outros até com as mãos estendidas como se estivessem pedindo por ajuda. Pois é, sinistro. E o mais bizarro é que é acreditado que essas estátuas podem ser o resto dos exploradores anteriores, que não conseguiram sair desse nível a tempo, e foram completamente transformados em ouro, o que é bem perturbador de se acreditar. Além disso, algumas dessas ruínas possuem umas salas escuras, onde a luz das janelas não consegue entrar. Estas salas são consideradas extremamente perigosas, pois os exploradores que resolveram entrar nessas salas simplesmente nunca mais foram vistos novamente. Eu realmente não recomendo você entrar nessas salas de jeito nenhum. Então, de jeito nenhum, entre nessas salas. Por todo nível, podem ser encontradas poças de um líquido estranho dourado no chão, junto com algumas gotas caindo do teto, e é acreditado que esse é algum líquido que está passando pela conversão do ouro. De repente, antes esse líquido era até água comum, mas ainda assim é altamente recomendado você não beber esse líquido, pois é acreditado que o consumo desse líquido de qualquer forma pode acelerar a conversão do corpo humano em ouro. Um outro aviso é que não é raro que as tubulações que percorrem as paredes do nível simplesmente estourem do nada, o que pode causar uma morte por trauma contundente após ser atingido por um pedaço da tubulação. Então, se alguém estiver muito perto de uma tubulação enquanto ela estoura, pode acabar acontecendo dos tímpanos dessa pessoa serem rompidos, ou até cegar essa pessoa temporariamente ou, no pior dos casos, para sempre. E isso por causa da luz muito forte que vem da tubulação. Além disso, o nível também é conhecido por possuir a temperatura mais alta de todos os níveis conhecidos. A temperatura média no nível é de cerca de 60 graus, e a temperatura mais alta registrada no nível foi de 72 graus. Isso acontece, em parte, por causa do ouro altamente reflexivo presente no nível. E isso, junto das tubulações quentes, causa um calor extremo no nível, o que faz com que esse seja um nível muito perigoso para se entrar sem nenhuma proteção adequada. E a propósito, o ouro desse nível é muito valioso para algumas pessoas, e aquelas que desejam arriscar em busca do ouro no nível geralmente se equipam com roupas altamente isolantes, o que permite que elas fiquem no nível por até 5 dias, antes de que, é claro, o seu corpo comece a sofrer os efeitos do calor do nível. Ainda assim, é muito aconselhado você não tentar minerar o ouro desse nível, devido ao seu extremo perigo. Até porque existem muitos casos de pessoas que pensaram que poderiam fazer isso, mas eventualmente foram encontradas com uma casca de ouro vazia ou derretida no chão. Pois é. Já os sobreviventes também têm contado histórias de encontro com entidades conhecidas como Anjos Dourados, embora isso não tenha sido confirmado.
Em um resumo, esse é um dos níveis mais perigosos e ao mesmo tempo mais valiosos dos Backrooms, e eles devem ser explorados com uma cautela bem, mas bem grande. Mas bom, agora vamos finalmente falar sobre as entradas e saídas do nível Toque de Midas. Começando, é claro, pelas entradas. A primeira forma de você acessar esse nível é através das portas localizadas no nível 12. Essas portas são facilmente reconhecíveis pela sua cor dourada e brilhante, então não tem como você se enganar. Outra forma é entrar subindo em algumas escadarias do nível 54, que te levarão diretamente para o nível Toque de Midas. E por último, existem alguns relatos de exploradores que entraram no nível depois de tocarem em objetos dourados em outros níveis, embora esses sejam casos mais raros. E agora vamos falar sobre as saídas do nível Toque de Midas. Bom, caso você ache escadarias ou até mesmo elevadores nas ruínas de Midas, você pode acabar entrando em alguns outros níveis subindo elas. Outra forma são com certas portas dentro do nível, que especificamente não possuem o brilho dourado típico do nível, que também podem te levar de volta ao nível 0 ou também podem te levar ao nível 54. E por último, existem alguns rumores de um portal escondido dentro de uma das salas escuras das ruínas de Midas, que podem teleportar exploradores para um nível desconhecido, mas essa saída ainda não foi confirmada. E aí, você entraria nesse nível? Porque eu não entraria de jeito nenhum, mas eu entraria com certeza no vídeo que tá aparecendo aí bem no meio da sua tela. Acredita em mim, esse vídeo aí é bom. Enfim, eu te vejo na próxima e até mais.